Certo? Vamos mergulhar logo de cara nisso. Boas-vindas a esta explicação visual, onde a gente pega narrativas e dados que parecem super complexos e transforma o entendimento bem claro. Hoje, nós vamos embarcar numa jornada espiritual profunda pelas páginas da Bíblia, mais especificamente lá em 2 Crônicas, capítulo 10. E olha, é uma história bem antiga, mas incrivelmente atual, sabe? Ela fala sobre liderança, sobre escolhas e sobre as consequências gigantescas que acontecem quando a gente simplesmente ignora a verdadeira sabedoria. E tem uma pergunta central que vai guiar toda a nossa reflexão de hoje. O que a queda de um grande reino pode nos ensinar sobre a vontade de Deus hoje? Conforme a gente for explorando os eventos que literalmente fraturaram a nação de Israel, o convite aqui é para termos uma postura de reverência e muita reflexão. Afinal, a gente precisa entender que o sucesso de qualquer jornada depende muito mais da nossa comunhão com o Senhor do que, sei lá, da nossa própria força, na verdade. Parte 1. O trono e o fardo. O peso histórico. Vamos dar uma olhada em como tudo isso começa. Para a gente entender as falhas de quem assumiu o trono, precisamos primeiro lembrar o que significa liderar de verdade sob uma perspectiva espiritual. E Mateus 20, versículo 26, ilustra isso perfeitamente. Jesus estabeleceu um padrão muito claro: o serviço. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Se a gente comparar esse tratamento bondoso que Deus espera de nós com o que vamos ver agora na história de Roboão, que era filho de Salomão, nossa, o contraste é chocante. Poder sem um coração de servo vira tirania rapidinho. A sequência dos fatos aqui é muito reveladora. Salomão morre e Roboão não é coroado lá em Jerusalém. Ele viaja para Siquém, uma cidade ao norte. Só esse movimento já mostrava que ele precisava apaziguar os ânimos no país. Chegando lá, o povo, liderado por Jeroboão, que tinha acabado de voltar do Egito, faz um apelo por justiça. É que o reinado grandioso de Salomão deixou um fardo histórico de impostos altíssimos e trabalho forçado. Era um jugo muito pesado. A multidão exausta pede um alívio. E o que Roboão faz? Ele pede 3 dias de espera para dar a resposta. E isso nos leva à parte 2, a escolha dos conselheiros, a encruzilhada da sabedoria. O rei estava exatamente nesse ponto crítico. Pensa bem na situação. O sucesso ou o fracasso de milhões de pessoas dependia de quem o rei ia ouvir, e ele tinha opções completamente opostas na mesa. De um lado, os anciãos, homens experientes que serviram a Salomão. O conselho deles? Servidão, bondade e boas palavras. Eles sabiam que um líder que serve ganha o coração do povo para sempre. Mas, do outro lado, estavam os jovens. Rapazes inexperientes criados junto com Roboão na bolha de privilégios da corte. A ideia deles era mostrar força bruta. Sugeriram um jugo ainda mais pesado e punições severas. E, infelizmente, o novo rei decidiu ignorar os anciãos. Parte 3. A síndrome da arrogância. A arrogância do poder. Essa escolha não foi só um tropeço político, gente. Foi o sintoma de uma doença espiritual gravíssima. A medicina moderna até tem um nome para isso: síndrome de hubris. O médico britânico Lord David Owen descreve isso como um padrão onde o sucesso e o poder geram uma autoconfiança tão desmedida que o líder passa a ter um desprezo completo pelo conselho dos outros. A arrogância simplesmente cega a pessoa para a realidade. Roboão queria a aprovação dos amigos e não a sabedoria do alto. Ele esqueceu até dos provérbios que o próprio pai escreveu. O mais impressionante é como essa arrogância se transformou em palavras. A Bíblia relata que Roboão deu uma resposta áspera. No hebraico original, a palavra usada é kashá. É um termo fortíssimo que significa algo difícil, duro, obstinado, severo. Em vez de curar as feridas daquela nação cansada, ele escolheu a hostilidade gratuita. Ele confundiu, e muito, a autoridade com autoritarismo cego. E a prova definitiva dessa prepotência está na resposta dele ao povo. Prestem atenção nesta frase terrível. Meu pai os castigou com açoites, eu os castigarei com escorpiões. Historicamente, a palavra escorpiões aí não era um animal não, tá? Provavelmente se referia a chicotes de couro com lascas de metal ou osso nas pontas. Causava uma dor insuportável, parecida com a picada de um escorpião. Ao falar isso, o rei deixou claro que não via mais aquelas pessoas como cidadãos do seu reino, mas sim como inimigos que precisavam ser esmagados pela força e pelo medo. Parte 4. A divisão do reino. A colheita da insensatez. Vamos ver o resultado disso. Um poder baseado no medo é muito frágil. A atitude insensata dele não gerou obediência, mas uma ruptura total e irreparável. As consequências foram imediatas. 10 tribos se rebelaram na mesma hora, declarando que não queriam mais nada com a linhagem de Davi. Aquele reino glorioso foi rasgado ao meio, e Roboão ficou só com Judá e Benjamim. E olha que detalhe importante. Tudo isso cumpriu uma profecia divina dada pelo profeta Aías.
Como Roboão se recusou a buscar a direção de Deus, as péssimas decisões dele só serviram para cumprir a vontade soberana que já sabia que essa queda iria acontecer. Então, como a gente faz para não repetir o erro de Roboão hoje em dia? A própria Bíblia nos dá o antídoto lá em Atos capítulo 17, versículo 11, quando fala dos bereanos. Eles ouviam os conselhos humanos? Sim, mas eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram realmente daquele jeito. Confiar cegamente em conselho humano sem passar pelo filtro da palavra de Deus é, para dizer o mínimo, pura insensatez. Parte 5. 5 lições espirituais. A colheita espiritual. Agora, vamos reduzir um pouco o ritmo para a gente refletir bem. Vamos explorar 2 Crônicas 10 e ver como podemos aplicar suas lições espirituais em nossas vidas. Liderança sábia. O capítulo fala sobre Roboão, filho de Salomão, que assumiu o trono de Israel. Ele teve a oportunidade de ouvir conselhos dos anciãos, mas escolheu seguir os conselhos dos jovens que cresceram com ele. Aplicação: em nossa vida, é importante buscar conselhos sábios e considerar a experiência daquelas que já passaram por situações semelhantes antes de tomar decisões importantes. Consequências das decisões. A escolha de Roboão levou à divisão do reino. Isso nos ensina que nossas decisões podem ter consequências severas e afetar não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Humildade para ouvir. Roboão demonstrou falta de humildade ao rejeitar o conselho dos mais velhos. Desenvolvemos um coração humilde e disposto a ouvir diferentes perspectivas, especialmente quando vem de pessoas com mais experiência. Comunicação eficaz. A maneira como comunicamos nossas decisões pode impactar significativamente os outros. Roboão falhou em comunicar-se com empatia e compreensão, resultando em descontentamento e divisão. Buscar pela vontade de Deus. Em todas as decisões, devemos buscar entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas e pedir sua orientação antes de agir. Espero que essas reflexões possam trazer crescimento espiritual para a sua vida. Convido a todos que nos acompanham neste momento a elevarem o coração enquanto lemos esta oração juntos. Querido Pai Celestial, agradecemos por Tua palavra que nos ensina através das histórias de líderes do passado. Pedimos que nos conceda sabedoria e discernimento para tomar decisões que honrem Teu nome, assim como humildade para buscar conselhos sábios e ouvir aqueles ao nosso redor. Ajuda-nos a comunicar com amor e empatia, evitando divisões e promovendo a unidade. Que possamos sempre buscar Tua vontade em nossas vidas, confiando que Tu guias nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem da sabedoria celestial não foi feita para ficar guardada. Com quem podemos compartilhar essa reflexão de vida hoje? Vamos fazer a nossa parte para promover união e edificação? Compartilhe esta explicação com outras pessoas, para que mais e mais vidas sejam tocadas por essa sabedoria que vem diretamente do Senhor. Fiquem na paz e até a nossa próxima jornada nas Escrituras.